Obrigado, Deus. Nosso coração está cheio de alegria, cheio de gratidão ao Senhor, Pai, por todos os teus feitos, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, que nos resgatou. Obrigado, Deus. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, o nosso coração, Pai, e rendemos a Ti toda a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, gente, eu sou o Michel. Você pode sentar. Gente, que lindo. Que festa maravilhosa que nós podemos viver no dia de hoje. Estamos com o coração realmente cheio de alegria, cheio de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem realizado até aqui no nosso meio. E tem sido algo tão lindo a gente poder parar para refletir em tudo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que Ele tem nos conduzido nesse tempo. E que festa maravilhosa hoje, que dia especial que Ele nos deu para a gente poder celebrar. Por isso, como o Mauro já falou, cada um aqui é muito bem-vindo. Aqueles que já estão conosco semanalmente, aqueles que estão aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. A gente celebra pela sua vida. Aqueles que são convidados dos nossos aqui do Vale dos Sinos também, mas os nossos também já parte dessa igreja, tanto do aeroporto quanto de Gravataí. Enfim, é uma alegria estarmos juntos aqui para celebrar a grandeza e os feitos daquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Que especial, gente. Meu coração está alegre, eu estou feliz. Então, nós vamos continuar. Hoje é um dia de celebração, mas também de apontarmos para o futuro, para aquilo que Deus tem reservado sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja. E eu quero hoje, então, falar com você um pouquinho sobre as marcas da igreja de Jesus. Nós cremos que Deus ele tem planos para a humanidade, aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele quer realizar nessa terra. Certamente Ele nos chamou, nos convocou e tem nos dado o privilégio de poder fazer parte, de nos envolvermos nisso, algo que Deus poderia fazer de outra forma, mas Ele escolheu nos envolver. Então, como discípulos de Jesus, eu e você temos esse privilégio, que é fazer parte daquilo que o Senhor tem realizado. Nós sabemos o quanto a humanidade está perdida desde que o pecado entrou no mundo, e isso fez com que o homem se afastasse de Deus e necessitasse de algo que só o próprio Deus poderia realizar para que a vida e a eternidade de pessoas fosse transformada, fosse ressignificada. E por esse motivo que Jesus ele veio à terra, por esse motivo que Ele enfrentou tudo aquilo que o Pai reservou para que Ele enfrentasse, tudo aquilo que o Pai o enviou a fazer, e Ele se relacionou, Ele amou, Ele se entregou, Ele sofreu, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E por isso, queridos, antes de voltar para o Pai, Ele então comissionou a cada um dos seus discípulos. Ele entregou uma grande missão, que é de fazer discípulos por onde quer que nós formos, por onde passarmos, com o objetivo de que o reino de Deus siga avançando nessa terra. Então, nós podemos já saber do quanto cada um de nós tem essa missão de fazer discípulos. Você pode dizer para o seu irmão aí do lado, essa missão é nossa. Fala aí, essa missão é nossa. E isso é muito lindo, porque nós podemos fazer parte da grande obra de Deus. Nós podemos contar os feitos daquilo que Deus tem realizado, usando a nossa vida, apesar de quem somos, dos nossos desafios. E desde então, isso é o que tem movido e precisa mover cada vez mais a igreja de Jesus, que é composta por aqueles que são discípulos dele. E não a igreja como instituição,
não a igreja no todo, mas a igreja como corpo vivo de Cristo, como essa igreja que se move no meio da sociedade, que se envolve com as pessoas, que conhece pessoas, que se relaciona, que conversa e vive nos mais variados ambientes. Eu e você podemos ser agentes do amor e da graça de Jesus por onde quer que a gente for. Aonde o Senhor nos levar, aonde Ele nos conduzir, nós somos a expressão do amor e da graça de Deus, e nós então precisamos, porque temos essa missão de partilhar do amor de Jesus sobre a vida das pessoas. E esse foi o motivo, queridos, pelo qual, talvez lá por 2010, mais ou menos, que começou um movimento da Igreja Batista Monte Serra de ultrapassar a fronteira de Porto Alegre, indo até Canoas, e entendendo que Deus não havia nos chamado para permanecer, para ficar apenas dentro de um lugar, de um prédio físico, e até mesmo dentro de um bairro ou uma cidade. E isso Deus então foi nos conduzindo para esse movimento, indo até Canoas, e esse movimento de compreender a missão fez com que de Canoas, né, Maidana, ali, lá mais ou menos 2010, né, por aí, esse movimento, mas de Canoas também avançando aqui para São Leopoldo, depois lá para Nova Hartz, aí vindo aqui para Novo Hamburgo também, e assim começou esse processo para que a gente pudesse seguir cumprindo a missão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E isso foi acontecendo ao longo dos anos, de casa em casa, pessoa por pessoa sendo alcançada e transformada por Jesus, e com isso sendo conectada à igreja que é dele. E à medida que isso foi acontecendo, que os anos foram passando, nós fomos entendendo Deus literalmente nos empurrando para que nós continuássemos esse trabalho, que nós avançássemos mais e fôssemos alcançando um número ainda maior de pessoas nas mais variadas cidades aqui, então, do Vale dos Sinos. E como seus discípulos, como servos do Senhor, diante de uma direção, diante de uma voz, não nos resta outra coisa que não seja obedecer ao Senhor, que não seja dar os passos daquilo que Ele nos chamou para viver e para fazer. E por isso nós fizemos naquele tempo, continuamos fazendo hoje e queremos seguir fazendo pelo resto das nossas vidas. E a partir desse movimento de casa em casa, que já dura alguns anos, Deus escolheu nos entregar um prédio. Esse lugar onde nós estamos, um lugar onde nós nos reunimos com a sua igreja, com o propósito de louvá-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo. E é um ambiente onde a gente já viveu muita coisa juntos. Cada um aqui que tem estado nesse tempo poderia contar algo muito especial do que nós já vivemos nesse prédio. Nós já construímos paredes, nós já derrubamos paredes, nós já nos alegramos, comemos juntos, mas também nós já choramos, acolhemos pessoas, ouvimos suas histórias, suas necessidades, desafios, enfim, tem sido um espaço muito precioso que Deus nos deu e que a gente tem visto realmente o amor de Jesus sendo espalhado também aqui. Pessoas têm sido acolhidas, amadas e alcançadas aqui, pessoas que têm sido ganhas lá nas nossas casas, lá no nosso trabalho, nos ambientes por onde Jesus tem nos levado, mas também temos podido nos encontrar nesse grande encontro da Igreja de Jesus que celebra e que adora o nome dele. Mas compreendendo sempre que o reino de Deus, ele avança no pátio do templo, mas de casa em casa, crendo que por meio das nossas casas nós nos tornaremos para o Vale dos Sinos, para essas cidades aqui, cada vez mais, como lá em Isaías capítulo 32 fala, um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Queridos, esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós desejamos continuar cumprindo essa missão que o Senhor colocou diante de nós, expandindo o reino de Deus. Por isso não tem a ver com uma estrutura física em si, mas tem a ver com cada estrutura podendo servir para cumprir a missão de proclamar o Evangelho, de espalhar o amor de Jesus e de fazer discípulos.
É por isso que nós nos reunimos, é por isso que temos as estruturas para que tudo isso continue acontecendo, reflexo daquilo que já acontece no nosso dia a dia, daquilo que Deus já tem colocado nas nossas mãos. Deus tem nos unido nesse lugar, e hoje nós podemos celebrar um ano de que essas portas estão, de fato, abertas para que pessoas possam ser acolhidas, para que possam ser amadas. E exatamente aqui, nessa região da Charlau, esse lugar que é tão estratégico aqui aos nossos olhos, no Vale dos Sinos, e um lugar que desde o início, quando Deus falou sobre nos movermos para cá, Ele colocou no nosso coração. E por isso, quando esse prédio surgiu, isso nesse lugar fez ainda mais sentido diante daquilo que Deus já vinha falando. Mas hoje é um dia de festa, é um dia de celebração, e o importante é entendermos o que nós estamos celebrando. O que a gente celebra no dia de hoje não é especificamente celebrar porque nós temos um prédio, porque as coisas estão bem bonitas, bem estruturadas, bem ajeitadas, alinhadas, mas o que nós queremos celebrar, o principal do que a gente quer celebrar hoje, é aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele tem realizado nas vidas, transformação de vidas, ressignificando histórias, mudando a jornada de pessoas que sofriam há tantos anos, e que Deus tem feito isso, tem realizado coisas grandes, e é isso que nós desejamos, levar o amor de Jesus para as pessoas, para que elas possam experimentar isso que nós temos vivido com o Senhor. O Senhor um dia mudou a minha e mudou a sua história, e nós cremos que Deus quer alcançar muitas e muitas outras pessoas aqui nessa região, tudo isso para a glória dEle. E eu quero poder celebrar com você também os feitos do Senhor, alguns números também que nós temos daquilo que Deus tem feito, e ao longo desse apenas um ano do que o Senhor nos colocou, nos plantou nesse lugar, nessa região, a gente já pode celebrar. Vai aparecer alguns números aqui, você pode olhar, olha só, algo lindo que a gente vai celebrar juntos, e eu vou falando, à medida que eu vou falando, você pode ir glorificando a Deus, mas nós já podemos celebrar, 33 pessoas foram batizadas nesse período, glória a Deus por isso. Nós temos aqui 45 conversões, 45 pessoas que entregaram a vida a Jesus, e eu posso já dizer que esses números estão defasados, porque essa semana, só essa semana, nós tivemos adolescentes entregando a vida a Jesus no encontro na sexta-feira. Na reunião de oração dos homens, nós tivemos um homem aqui aceitando Jesus também, entregando a vida a Jesus. Então, esse número vai aumentando, porque é o Senhor quem tem feito, e a gente celebra isso porque são vidas que foram resgatadas, vidas que foram tiradas das trevas e trazidas para o reino da luz, para o Senhor. Outras pessoas também, foram lá 7 pessoas reconciliadas, pessoas que estavam longe de Deus, pessoas que tinham abandonado a fé, não estavam conectadas mais com o Senhor, também puderam se reconciliar com Deus. Tivemos 4 bebês sendo apresentados aqui também, a família está crescendo, e isso é muito especial também. Queridos, nós temos, eu estava contando ali, mas mais de 80 servos envolvidos em áreas da igreja, em ministérios da nossa igreja. São pessoas que têm se colocado à disposição. Hoje nós temos aproximadamente 197 pessoas em células já, nas casas, multiplicadas pelos bairros, pelas cidades aqui do Vale dos Sinos. Nós também estamos com 14 células já espalhadas, são 14 casas abertas, e já com pelo menos mais 5 casas preparadas para iniciarem ainda no mês de julho. Então, queridos, é o avanço do reino, é aquilo que Jesus está fazendo, e muito além de um prédio especificamente. Isso está acontecendo porque você tem se relacionado com pessoas, você tem partilhado da sua fé, cada um de nós tem feito isso, tem vivido isso, e já estamos com casas espalhadas por 5 cidades do Vale dos Sinos: São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas e Ivoti. E já temos líderes preparados para iniciar, já vamos ir lá para 2 Irmãos, né, Guga? É isso aí, vamos a 2 Irmãos, já queremos logo ir para Sapiranga, e indo, avançando naquilo que Deus for nos direcionando.
E tudo isso é para a glória do nome de Jesus, queridos. É para a glória do Senhor. E quando eu estava olhando para esses números, quando eu estava pensando sobre isso, sobre tudo aquilo que Deus tem feito, sobre esse momento, eu confesso que uma alegria enorme veio no meu coração. A emoção é que quase não vem, né? Quase não sou chorão, mas é muito lindo, gente, porque a gente vai percebendo o agir, o mover do nosso Deus. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com a equipe pastoral, não tem a ver conosco como igreja, instituição, tem a ver com Jesus, tem a ver com Ele, é Ele que faz. Eu e você não podemos gerar nada sobre a vida de alguém. Nós podemos falar, mas serão apenas palavras, se não for o Espírito Santo de Deus agindo, tocando nos corações, transformando, gerando vida sobre as pessoas. E isso é muito lindo. Então eu fiquei com meu coração muito cheio de alegria e tenho glorificado o Senhor. Tenho dito para Ele: Deus, obrigado. Obrigado por tanta coisa que Tu tem feito, por tantos milagres que o Senhor tem operado. É tão lindo, nós nos sentimos tão honrados, privilegiados com isso, com o Senhor fazendo tantas coisas. A gente sabe o quanto nós não somos merecedores de nada, tudo é graça dele nas nossas vidas. E por isso eu e a Carla não temos nos cansado de agradecer, de celebrar a Deus por Ele nos permitir fazer parte desse momento na história do reino dele, do reino que é dele. Eu não sei como você se sente diante de momentos como esse, não sei como o seu coração fica diante desse tempo, mas eu glorifico ao Senhor, eu adoro ao Senhor, porque apesar de todas as nossas limitações, de todos os nossos desafios, de todas as dificuldades que temos, o Senhor tem nos possibilitado de fazer parte, o Senhor tem nos possibilitado ser usados por Ele para impactar, para transformar a vida de pessoas e transformar essa região e tudo para a glória do nome de Jesus. E a minha gratidão, queridos, é pelo que Deus tem feito, mas também por Ele nos permitir viver essa dinâmica do Evangelho. Essa dinâmica de ser igreja, de caminhar com pessoas, de nos relacionarmos, da gente poder conversar, da gente poder falar dos nossos desafios, viver esse tempo com essa igreja, com você, pessoa que ama Jesus, pessoa que tem se dedicado ao Senhor, pessoas tão comprometidas e de uma maneira tão profunda com o Senhor. Cada um que tem se envolvido aqui, tem se colocado nas mãos do Senhor, tem sido fundamental para aquilo que o Senhor tem realizado, como um servo comprometido com o Senhor e tem colocado a sua vida à disposição para que o Senhor seja exaltado. Eu me sinto realmente, como falei, honrado por poder servir com um time de pessoas tão dedicadas como essa. Quando a gente fala de um número de mais de 80 pessoas, são pessoas, eu e você aqui, dando as mãos para o Senhor, para aquilo que Ele quer realizar, para aquilo que Ele quer fazer. Pessoas como cada um aqui que tem amado ao Senhor, que tem dedicado sua vida, tem se doado tempo, doado recursos, todo recurso de toda a ordem, inclusive financeiro, para que a obra de Deus avance. Por isso, queridos, a minha alegria, por isso, querida igreja, o nosso muito obrigado a vocês, primeiramente por amarem tanto ao Senhor, que tem se colocado diante dele, mas também por nos amar, por nos receber, por nos acolher, apesar de nós, e tem sido realmente uma jornada muito especial e que queremos que continuará sendo muito profundo. E diante disso, Deus ele falou comigo, falou ao meu coração por meio de uma das cartas do apóstolo Paulo. E hoje eu quero poder repartir com você para que nós possamos nos alegrar juntos, e não somente nos alegrar, mas para que a gente possa ser encorajado a seguir em frente, cumprindo aquilo que Ele tem confiado a nós. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e tudo que ele viveu por causa do Evangelho, a gente pode perceber algumas questões que são extremamente relevantes para a nossa jornada, tanto pessoal quanto a nossa jornada como igreja. Paulo ele tinha os seus próprios planos para a pregação do Evangelho,
ele tinha estratégias, ele tinha os lugares, o jeito, enfim. Porém, o que nós vemos é o Espírito Santo conduzindo ele, direcionando ele de uma forma diferente e o conduzindo por meio de uma visão, para que ele pudesse realmente ir para onde o Espírito estava o conduzindo. E a gente vê pela palavra que o Espírito Santo de Deus o conduziu para que ele fosse a Macedônia, fez com que o Evangelho se propagasse ali pela Europa e dali partindo para muitas outras localidades, para muitos outros continentes. Enfim, o que Deus fez. Deus, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos, e Ele certamente vai fazer com que eu e você, como discípulos dele, sejamos conduzidos e direcionados para que a gente vá e cumpra exatamente aquilo que ele tem planejado. Mas ele nos chama como instrumento nas mãos dele, para que a gente cumpra exatamente aquilo que ele tem planejado. E é interessante pensar que ainda que a gente se disponha a cumprir aquilo que Deus ele reservou, aquilo que é a missão, cumprir aquilo que Ele nos entregou, nós não faremos aquilo que nós desejamos, nós faremos exatamente aquilo que o Senhor pensou, aquilo que Ele planejou para que nós façamos. E certamente lá no final a gente vai poder ver aquilo que Ele escolheu. É muito melhor do que o que eu e você havíamos pensado. É incrível. A nossa visão é limitada. O Senhor enxerga muito além. Ele tem algo diferente. E nós vamos poder ver quando nós nos unimos a Ele para fazer, porque o que Ele faz é muito maior, é muito melhor. E quando nós estávamos orando sobre esse tempo de multiplicação, a palavra que Deus trouxe ao nosso coração foi exatamente essa, lá em Isaías capítulo 55, onde o Senhor falou diretamente comigo, com a Carla, dizendo que se nós não tínhamos esse pensamento de estar conectados aqui a esse lugar, a essa região, os pensamentos dele eram muito maiores, eram muito mais altos que os nossos. Se o nosso caminho não era o nosso caminho não era o caminho que ele tinha, porque o caminho que ele tinha era muito melhor. E ele também trouxe para nós como palavra de que aquela palavra que sai da boca dele, ela cumpre o propósito para o qual ele enviou. E dessa forma, a gente vai vendo que aquilo que ele pensa está muito acima do que eu e você podemos pensar. Aquilo que ele pensa é de fato para cumprir o propósito que ele tem nessa terra e que é muito maior do que nós, e nós não conseguimos ter a dimensão do que é isso. Mas é lindo que quando nós conseguimos parar para olhar aquilo que Deus vai fazer, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo, meu Deus, e eu não enxergava isso, eu não pensava nisso, eu não imaginava que isso podia acontecer. E é dessa forma. E a gente também pode ver pela vida do apóstolo Paulo, de que cumprir o que Deus determinou, os pensamentos e os caminhos dele, não significa que as coisas vão acontecer de forma tranquila, sem desafios, sem resistências ou sem perseguição. Paulo enfrentou todas essas dificuldades por onde ele passou ali na Europa. Aonde ele foi açoitado, ele foi expulso, ele foi preso, e algumas tantas outras coisas que ele passou, enfim, isso nos mostra que cumprir a vontade de Deus não nos isenta de sofrimentos, mas nos leva a viver uma vida de total dependência dele. E é isso que nós precisamos ter em mente. As igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, elas surgiram debaixo de perseguição, debaixo de hostilidade, mas isso nunca parou o avanço do reino de Deus. Pelo contrário, a igreja de Jesus, ela cresceu diante das perseguiões. E hoje, quando eu paro para pensar um pouquinho sobre o processo daquilo que Deus tem nos conduzido até aqui, eu vejo algumas semelhanças, porque inicialmente, de fato, não estavam nos nossos planos, nos movermos para cá, estabelecer uma igreja no Vale dos Sinos, mas Deus ele foi aos poucos inclinando o nosso
coração. Ele foi enviando pessoas daqui, dessa região, lá para Porto Alegre, se unindo lá no prédio do aeroporto e se conectando lá, e a gente foi vendo Deus movimentando tudo isso. E diante disso, dessa necessidade percebida, aí o nosso coração começou então a entender que Deus tinha algo para esse lugar. Então começamos essa jornada por meio das células, esse movimento realmente de abrirmos casas e tendo uma representatividade aqui, porém nós fomos entendendo diante de Deus ao longo da jornada que Ele tinha mais, e aí Ele nos trouxe essa visão da multiplicação, essa visão de expansão da igreja, para que nós pudéssemos influenciar ainda mais essa região. Não estava no nosso radar, não estava nos nossos pensamentos, não era um caminho que nós havíamos pensado. E eu creio que posso afirmar isso sobre toda a equipe ministerial aqui. Não era esse os nossos pensamentos e planos, mas nós cremos que era o que o Senhor havia planejado. Diante disso, talvez a gente até tenha, quando a gente percebe então que isso são os planos de Deus, a gente pode pensar que as coisas vão acontecer. A gente tem essa tendência talvez a pensar, se Deus está direcionando, se Ele está mandando, as coisas vão acontecer de forma tranquila, de forma natural. Mas eu preciso dizer que não é bem assim que as coisas vão acontecer. Não é assim, tudo tranquilo, né, Leandro? Tudo acontecendo do jeito que a gente pensa, que a gente imagina. O Leandro está vivendo isso lá com todo o time aí da Zona Sul, né? Deus me mandou aí e tal. Cadê o prédio? Não tem ainda, mas não se param por isso. Estão seguindo, estão avançando, estão lidando com os desafios, estão em busca. Olha por isso, inclusive, gente, nós temos orado por isso, para que a nossa igreja lá também encontre um lugar para reunir já um grande grupo, tem lá mais de 250 pessoas, né? Glória a Deus por isso, né? Então, queridos, é ilusão a gente pensar que as coisas vão ser assim porque Deus falou, tudo vai acontecer bem tranquilo ao longo da jornada. Não, porque Ele tem a sua maneira de realizar, Ele tem os seus planos e Ele quer construir coisas profundas em nós. Ele quer trabalhar eu e você à medida daquilo que Ele nos envia, à medida que Ele nos conduz para algo. Ele tem processos também para trabalhar no meu e no seu coração. E esse prédio ele surgiu diante de uma das maiores enchentes, ou a maior talvez, que o nosso estado já viveu. E foi a partir disso que nós viemos para cá servir e entendemos Deus nos direcionando a permanecer de fato aqui. A estabelecermos esse prédio como sendo o local do encontro da Igreja de Jesus nesse lugar. Mas um lugar que era com desafios. Hoje a Cleuzinha e a Mairana chegaram, né, não tinham vindo ainda, e eu pude mostrar para eles como era, e realmente surpreende, né, quando a gente olha como era e como Deus transformou hoje esse espaço. Mas um lugar que ele estava sem ter cuidados, porque não estava vazio, né, então precisava de muitas mudanças, não tínhamos o recurso financeiro, né. Tínhamos pessoas que por vezes faziam considerações do tipo, e muito sinceras, se deveríamos de fato ficar aqui, porque tinha muita coisa para mexer, é muito dinheiro a ser investido aqui, será que vamos permanecer, será que vamos ficar? Né? Talvez até aquela dúvida, será que estamos discernindo bem a voz de Deus para esse tempo, para isso que vamos viver? Né? Então, todos aqueles desafios que surgem em meio da Igreja de Jesus. E alguém tem que tomar essa decisão também, né? Então passa por tudo isso, pelas dúvidas, por pensar, por refletir, vários desafios, né, Rafa? Em relação à energia aí, essa foi longa, né? Mas glória a Deus também, o Senhor nos conduziu e nos deu esse privilégio de estarmos aqui. Mas o que importava diante de tudo isso, queridos, diante de tudo que vivemos, de todos os desafios, as dificuldades que nós enfrentamos, o que importa é que nós tínhamos uma convicção que o Senhor nos chamou, que Ele nos convocou para essa missão, e certamente nós tínhamos a convicção de que Ele estava nos conduzindo e seguirá nos conduzindo em tudo aquilo que vamos viver.
não apenas nesse primeiro ano. Nesse primeiro ano ele esteve presente de forma constante, mas nós cremos que ele vai continuar nos conduzindo, nos direcionando e nos impulsionando. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E por isso hoje é dia de nós celebrarmos, é dia de podermos comemorar esse primeiro ano que estamos estabelecidos aqui com essa convicção de que é um movimento do Senhor, de que é algo que Ele está fazendo, de que Ele nos moveu, e é apenas o início de tudo aquilo que Ele tem reservado para o seu povo nesse lugar. Assim como o movimento do Espírito, por meio da vida de Paulo, né? Por meio da vida dele, o Evangelho foi anunciado a muitas outras nações. Eu creio, queridos, que Deus vai nos levar por todas essas cidades dessa região, para que realmente o amor de Jesus seja espalhado e possa transformar muitas outras vidas, tanto aqui no Vale dos Sinos, ou por onde o Senhor nos conduzir. Por onde Ele nos levar, não há fronteiras para aquilo que o Senhor vai fazer, e nós cremos e queremos estar envolvidos naquilo que o Senhor vai fazer. E olhando especificamente para uma das igrejas estabelecidas por Paulo, a gente pode ver que a igreja lá em Tessalônica, ela surgiu e ela floresceu de uma maneira bem desafiadora, debaixo de muita hostilidade e perseguição, mas é lindo ver que de uma maneira muito rápida ela cresceu, ela se fortaleceu e foi expressando virtudes profundas de uma igreja que realmente revela Jesus. E eu quero ler com você então 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Eu quero te convidar a ler, vai ser projetado aqui no telão, mas você também pode, se quiser, acompanhar na sua Bíblia, no aplicativo também, como ficar melhor para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o 10. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para a fé, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha que lindo esse texto, essa carta enviada pelo apóstolo Paulo a essa igreja, ressaltando marcas tão profundas e importantes que essa igreja estava vivendo em tão pouco tempo, de forma tão rápida, mas vivendo algo profundo, algo tão lindo relatado nessa carta. E Deus, Ele planejou estabelecer e realizar coisas profundas na vida dessa igreja. Mas também a gente sabe que, consequentemente, Ele foi realizando coisas por meio dela. E quando a gente olha para as palavras ditas pelo apóstolo na carta, podemos ver que essa igreja se tornou relevante e ela expressava algo que glorificava a Deus.
E da mesma forma como Paulo escreveu, expressando essa gratidão por causa da igreja de Tessalônica, hoje o meu coração se alegra também. E é grato a Deus pelo que Ele vem fazendo, pelo que Ele tem feito na vida dessa igreja aqui no Vale dos Sinos. E eu creio que Ele seguirá fazendo muitas coisas lindas através de cada um de nós. E diante desse trecho da carta de Paulo, eu quero poder ressaltar, então, a gratidão que ele estava expressando por 3 marcas que essa igreja estava deixando na vida da comunidade. E hoje eu posso afirmar, eu posso dizer com toda certeza hoje, queridos, que pela graça de Deus, tem sido marcas que nós já podemos ver sendo expresso no meio da nossa igreja, no meio de cada um de vocês, aonde tem vivido também, a gente tem podido visualizar isso. E a primeira marca é o trabalho que resulta da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, uma igreja que é identificada como uma igreja de Jesus, ela precisa ter essa marca. A fé é algo que não pode faltar na vida da igreja. A igreja é conhecida como uma comunidade de fé. E à medida que nós expressamos essa nossa confiança, essa nossa dependência no Senhor, isso vai trazendo resultados que vão se tornando visíveis, que vão se tornando claros nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão perto. Eu creio que um trabalho que resulta da fé tem relação com aquilo que automaticamente nós vamos realizando, nós vamos sendo conduzidos a fazer por causa da fé e da confiança que nós temos em Jesus. E quando realmente nós sabemos em quem nós temos crido, quando nós temos a convicção daquilo que o Senhor pode fazer por nós, nós desejamos nos empenhar para realmente, colocando todo o nosso esforço para servir ao Senhor, para derramar diante do nosso Deus esse servir, essa entrega, esse amor, essa rendição diante dEle, para que Ele seja glorificado por meio das nossas vidas. E por meio da fé em Jesus, por causa da sua graça, que nós alcançamos a salvação e uma vida de liberdade, e isso vai gerando em nós movimentos que eles não são, assim, normalmente naturais no ser humano. À medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos compreendendo aquilo que Deus faz e pode fazer por nós, isso vai gerando em nós o desejo de querer fazer mais por Ele, de nos entregarmos mais para o Senhor, de doarmos a nossa vida, de dedicarmos o nosso tempo, de empenhar os nossos recursos, tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. A gente passa a desejar algo para o Senhor, mesmo sabendo que não são essas obras que nos salvam, não são as coisas que fazemos que nos garantem algo diante do Senhor, porque somos salvos pela fé, somos salvos por meio da graça de Deus, mas também entendendo, como a própria Bíblia fala, que a nossa fé, se ela não resulta em obras para o reino de Deus, em coisas sendo feitas para o Senhor, a nossa fé é morta. E nós precisamos entender isso. Por isso, um trabalho que resulta da fé. Uma igreja que vive por fé em Jesus é uma igreja viva, é uma igreja relevante, é uma igreja que se move na cidade, que é vista na cidade, ela atua no meio das pessoas e realmente ela é reconhecida como uma igreja que confia em Jesus e que vive algo profundo. É uma igreja que busca testemunhar da fé a todas as pessoas. E ali os versículos 6 a 10, eles mostram que apesar de todo o sofrimento que a igreja de Tessalônica enfrentou, eles se tornaram um modelo para todos. Paulo diz que por toda parte se tornou conhecida a fé que eles tinham. Por todos os lugares, a fé que eles tinham no Senhor, uma fé que os levou a abandonar os ídolos, a abandonar tudo aquilo que eram outros deuses, falsos deuses, para que pudessem realmente adorar ao único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor. E por isso hoje, queridos, nós precisamos buscar em Deus saber o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós para esse novo tempo, o que Ele quer que nós façamos, de que forma Ele quer que nós façamos aquilo que Ele tem reservado para que nós nos envolvamos, de forma que possa impactar o meio onde Ele nos plantou, onde Ele nos colocou, onde Ele tem nos dado a oportunidade de fazer diferença.
Será que de fato nós temos experimentado essa fé profunda e genuína em Jesus? O que a nossa fé tem gerado de resultado para o reino? O que isso tem nos movido? De que forma podemos seguir expressando um trabalho que resulta da nossa fé no Senhor? Até aqui eu creio que já temos realizado muitas coisas especiais e tem sido um verdadeiro trabalho que resulta da fé. É especial ver o movimento de muitas pessoas aqui, de muitos de vocês aqui, a forma como cada um tem trabalhado de maneira incansável nos ministérios, nos ambientes da igreja, naquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade. E é lindo porque quando a gente foi iniciar aqui, quando a gente foi dar o start, a gente pôde conversar, eu e a Carla, com a maioria das pessoas, com os servos, dizendo, nesse início, nós vamos precisar de uma entrega maior, de escalas repetidas, né, Vivi? A gente vai precisar ficar estando mais momentos, mais vezes, né? Para alguns talvez estão pensando agora, mas quando que isso vai acabar, né? Porque continua em alguns casos. Mas esse combinado foi até que o Senhor vai enviando mais pessoas e até que as coisas vão sendo estabelecidas, e a gente vai podendo, então, dar a oportunidade de mais pessoas se envolverem nisso, para servir ao Senhor. Mas foi lindo ver como cada um abraçou isso, como cada um entendeu esse chamado e realmente, nós estamos aqui, nós vamos estar juntos, a gente vai realmente se colocar diante do Senhor, é Ele que vai nos conduzir, mas cada um dizendo o seu, eis-me aqui para isso, e tem sido realmente muito gratificante poder ver o envolvimento de cada um, e eu acredito que hoje a gente precisa celebrar de fato isso, a gente precisa se alegrar diante do Senhor por tudo que já vivemos até aqui, mas não podemos deixar de olhar para o futuro, não podemos deixar de olhar para frente, naquilo que nós ainda vamos entregar para o Senhor, naquilo que a gente fez. Nós não estamos chegando aqui hoje para celebrar e, ok, agora sim, agora tudo acontece sozinho. Não, gente, é só o começo. E passa por mim e por você aquilo que Deus quer construir nessa terra. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, alguém me falou assim, meu irmão, se prepara, descansar é só na eternidade. Então tem muito para fazer aqui, tem muito para a gente se envolver, e de fato nós precisamos então olhar para o futuro, para aquilo que a gente pode entregar mais ao Senhor, não pela necessidade nossa de alcançar algo, mas como, de fato, como essa igreja, como resultado da fé, da dependência, da confiança e da entrega ao Senhor Jesus. A segunda marca dessa igreja é o esforço motivado pelo amor. Queridos, o amor é a base de tudo. Jesus, ele resumiu todos os mandamentos e a lei a apenas 2. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo. E quando nós olhamos para isso, porque de fato quando nós nos sentimos amados, dificilmente a gente vai ter dificuldade de amar outras pessoas. Quando nós de fato nos sentimos amados, e é assim com Deus, porque Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, mas nós somos lembrados que a Bíblia também nos garante que Deus, ele demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o fato de sermos amados por Deus pode facilitar o processo também de nós amarmos ao Senhor. Mas as palavras de Jesus, elas nos desafiam a algo mais. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E há alguns casos que amar como a nós mesmos vai ser um amor muito grande. Porque nós temos vivido em um tempo onde há uma sociedade que se ama muito, e que pensa muito em si, muito nas suas próprias necessidades, mas amar ao próximo como a nós mesmos, e é aqui que muitas vezes nós temos dificuldades. Amar as pessoas, em muitos momentos, requer de nós um grande esforço, uma grande entrega, e Paulo fala sobre isso, então, esse esforço motivado pelo amor. E quando nós realmente decidimos amar as pessoas assim como elas são, com seus
desafios, com suas dificuldades, seus defeitos, manias, temperamentos, atitudes, uma série de coisas, nós precisaremos de fato nos esforçar, porque amar envolve uma renúncia, uma entrega, uma dedicação, uma intencionalidade. Quando a gente vive a vida da igreja, Deus nos coloca diante de pessoas que são diferentes de nós, pessoas que gostam de coisas, por vezes, que nós não gostamos, que fazem coisas que nós não faríamos. Acontece isso ou não aqui no nosso meio? Somos diferentes ou não? Somos. O Perinha gosta de coisa diferente de mim. Ele faz coisas diferentes de mim. Mas nós vamos aprendendo a lidar com tudo isso. Com isso nós somos provados, nós somos colocados por Deus diante de situações onde Ele vai nos levando a crescer, Ele vai nos fazendo avançar. Mas uma coisa importantíssima acontece, que há em comum entre cada um de nós, é que todos nós amamos a Jesus. Mas quando Jesus ele nos conduz a amar o próximo, Ele está nos conduzindo também, e principalmente, a amar aquele que não conhece o Senhor. Aquele que está perdido, e aqui nós o chamamos de alvo de amor. Aqueles que nós falamos alvo de amor, são as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não tomaram uma decisão, mas que são alvos do amor de Deus e do nosso amor também por elas. Por essas pessoas, o nosso coração precisa queimar, queridos. O nosso coração, nós precisamos fazer todo o esforço possível, todo o sacrifício necessário, assim como Jesus fez, porque Ele entregou a própria vida por cada um de nós. E como o texto diz, quando nós ainda não o amávamos, quando nós não havíamos ainda nos arrependido do nosso pecado. Por isso, Ele pode nos desafiar, porque Ele amou e Ele continua amando e vai continuar amando todas as pessoas. Ele está sempre de braços abertos para receber todos aqueles que desejam entregar os seus corações a Ele. Mas amar, de fato, requer algo muito profundo. Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, que ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que ressoa, só faz barulho. Aquilo que, diante disso, ainda que eu tenha dons, ou que eu seja cheio de conhecimento, mas se eu não tiver amor, isso não vale nada. Ele diz que o amor é paciente, é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Enfim, isso é o amor. E quando a gente olha para a dimensão disso, para a profundidade disso, queridos, o que nós precisamos pensar é como tem sido isso na nossa jornada. Será que eu e você temos realmente amado as pessoas que estão se perdendo, que estão vivendo sem Jesus? Será que, de fato, a esse ponto, a esse nível, nós temos amado realmente as pessoas? As pessoas lá do trabalho, da faculdade, do ambiente onde estamos, da padaria, de todos os lugares. Que tipo de esforço tem sido gerado em mim e em você por causa dessas pessoas? Será que temos de fato nos movido com esse olhar desse amor sendo derramado pelas pessoas? Ou a gente simplesmente tem vivido a nossa vida do nosso jeito? Porque diariamente pessoas estão se perdendo sem Jesus e talvez muitos de nós não estejamos percebendo. E nosso foco esteja muito mais no amor a nós mesmos. Nós precisamos desejar ver essas pessoas salvas, muito mais do que eu desejo qualquer outra coisa, qualquer outro bem material ou alguma posição na sociedade. Nosso coração precisa arder por isso. E quando a gente fala de um esforço motivado pelo amor, tem muitas coisas que nós podemos fazer dessa forma, coisas que por vezes não são aquilo que eu gostaria ou que são tranquilas para mim. Eu falo do amor de Jesus, mesmo que eu tenha vergonha ou não saiba falar direito, porque precisa ser partilhado, precisa ser falado, é algo que nós fazemos por amor, primeiro a Deus, e também pelo amor que Ele nos manda ter por essas pessoas. Eu abro a minha casa para que o amor de Jesus alcance mais pessoas, mesmo que eu não goste,
mesmo que talvez possa me dar mais trabalho, eu vou ter que limpar, eu vou ter que organizar. Não, mas talvez pode estragar alguma coisa, a borrachinha do pé do sofá, ou pode riscar alguma parede, alguma coisa. Mas, querido, é por amor, e se for por amor, pode saber que Deus paga a conta. Se tiver que alguma coisa ser lá mudado depois na sua casa, Ele não vai deixar faltar para você. Mas não se apega a essas coisas. Esse amor precisa nos impulsionar a fazer mais pelo Senhor, para que vidas e vidas sejam alcançadas e transformadas na sua jornada. Eu me disponho com isso também a liderar uma célula, a discipular pessoas, porque fazer discípulos é a nossa missão prioritária. Não, mas eu não me sinto confortável, eu não me sinto em condição. Queridos, Deus nos capacita, eu continuo não me sentindo em condição de estar aqui. Eu sei de todas as minhas limitações, mas as nossas limitações por nós mesmos é uma coisa, mas colocada diante do Senhor, Deus, então, se é para amar, eu vou fazer. Se é para amar, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar os recursos que eu preciso, recurso da fala, do jeito, do cuidar das pessoas. Não, mas daí tem que ligar, tem que mandar uma mensagem, pelo amor de Deus. Não, mas tu vai fazer isso por amor. É desse jeito, gente. A lista é grande de coisas que nós podemos fazer, mesmo que não seja tão confortável para a gente, mas o importante é entender qual é a motivação por trás disso, e a motivação é o amor. E hoje a gente está aqui para celebrar o esforço que já tem nos movido por amor, e certamente essa já tem sido uma marca visível no nosso meio de forma muito profunda, mas há muito mais para entregarmos ao Senhor por amor a Ele e por amor às pessoas que Ele quer alcançar. Nós celebramos sim, nós glorificamos, porque temos visto isso já no nosso meio, queridos, mas é apontando para o futuro, para aquilo que Ele ainda quer fazer. Certamente Ele nos chamou para que a gente ame o Vale dos Sinos de forma profunda, que a gente possa se mover e mover tudo aquilo que for necessário para que o Senhor alcance o maior número de pessoas. Queridos, e precisamos pensar qual é a entrega, que é a próxima colheita que o Senhor está exigindo de mim e de você. O que? É a gente falar, Deus, o que o Senhor quer então, para aquilo que o Senhor quer entregar para esse novo tempo? Depois desse 1 ano, a partir de agora, o que o Senhor quer fazer e o que isso exige de mim, e eu quero me submeter ao Senhor. E aí, querido, você precisa pensar o que você vai fazer a partir de compreender isso, a partir de compreender que exige algo da sua jornada, algum movimento seu. E a nossa oração é que esse amor que já tem sido espalhado, e é importante ressaltar isso, queridos, nós vemos as pessoas já se sentindo amadas por aquilo que você tem feito, pela inclinação do seu coração, pela sua casa aberta, pelas mensagens que você envia para as pessoas lá do seu grupo, para as pessoas lá do seu convívio. Esse amor já tem sido sentido no nosso meio, e a nossa oração é que isso continue acontecendo, que esse amor continue sendo o grande motivador, e que nós possamos ser intencionais em cumprir a missão de fazer discípulos nessa terra. A terceira marca dessa igreja é a perseverança, que é proveniente da esperança. A esperança em quê? A esperança em Jesus Cristo, no nosso Senhor, nas suas promessas, em tudo aquilo que Ele tem prometido para a eternidade que viveremos com Ele. A igreja de Jesus persevera porque ama e confia no Senhor e em tudo o que Ele prometeu. A perseverança, ela é uma virtude, ela é algo que só pode ser sustentada pela esperança que nós temos no Senhor. E perseverar nos nossos dias, nos dias que temos vivido, parece ser algo ainda mais difícil. A nossa sociedade é uma sociedade imediatista, é uma sociedade sem paciência, que não sabe esperar muitas vezes, e nós estamos nesse contexto e somos por muitas vezes tomados disso também.
E a igreja de Tessalônica, ela é ressaltada por Paulo como perseverante, mesmo diante de todos os desafios que ela viveu, mesmo diante de todos os desafios que existiam ao seu redor, no seu entorno, ela permaneceu confiante e com uma paciência triunfadora. E apesar de ser uma igreja jovem, era madura, porque não estava fundamentada simplesmente em um otimismo humano, em algo simplesmente humano, mas na certeza de uma eternidade que seria vivida com Jesus. Uma esperança profunda, firmada em Cristo, produz perseverança, mesmo diante das dificuldades que nos cercam, mesmo diante do contexto em que estava inserida aquela igreja. Ela estava bem fundamentada em Cristo e plenamente confiante na volta de Jesus e na eternidade com Ele. Mas quando uma esperança está baseada simplesmente em possibilidades, em um achismo, ou algo do tipo, isso não faz com que ninguém persevere, não faz com que ninguém permaneça. Porém, se a base é o caráter de Deus, que não muda, que cumpre aquilo que fala, isso sim conduz as pessoas a permanecerem. Nós sabemos que mesmo diante dos desafios terrenos, tudo que nós buscamos deve ter um caráter eterno, deve ter um olhar para a eternidade, e diante disso até o sofrimento presente, até aquilo que nós enfrentamos aqui, ele é ressignificado pela certeza de um futuro com Cristo. Mesmo diante de desafios que estejamos vivendo nessa terra, que sejam reais no nosso dia a dia, nós avançamos pela esperança que temos de que nós viveremos algo profundo com o Senhor na eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala assim: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna e pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, onde os nossos olhos estão? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? O apóstolo Paulo, falando sobre isso, trazendo como leves e momentâneos sofrimentos alguém preso, açoitado e vivendo tantos desafios, mas comparando isso como algo pequeno diante daquilo que está sendo preparado pelo Senhor para cada um de nós. A igreja de Tessalônica, ela tinha, assim como eu e você temos, a esperança e a certeza da vida eterna com Jesus, e assim é que nós precisamos viver e nos relacionar diariamente no nosso contexto de vida, com a convicção de que tudo que vivemos nessa terra deve ter o foco na eternidade, e por isso nós perseveramos. Por esse motivo, nós não nos desesperamos, porque nós cremos que os planos de Deus são muito maiores, são muito mais altos do que aquilo que nós temos enfrentado hoje. Como nós temos vivido? Como você tem vivido esse tempo? Como você tem vivido a sua vida? Como quem confia naquilo que espera? Ou talvez, com isso, perseverando, mesmo em tempos de dificuldade? Ou talvez não confiando tão plenamente naquilo que Deus já falou? Nós não podemos ser tomados, queridos, por essa inconstância de quem duvida daquilo que Deus já falou. Aquilo que o Senhor já revelou por meio da sua palavra é o que precisa guiar a nossa vida, é o que precisa ser o sustento da nossa jornada. A nossa confiança precisa estar em tudo aquilo que o Senhor já revelou a nós por meio da sua palavra. Mas eu posso olhar para a igreja de Tessalônica e olhar também para essa igreja aqui e poder ver o quanto aqui no Vale dos Sinos eu tenho visto um povo cheio de esperança, um povo cheio de confiança no Senhor, que tem perseverado apesar dos desafios. De muitos aqui eu conheço desafios, eu conheço situações difíceis que têm vivido, que têm enfrentado,
mas eu também posso dizer que tem sido uma igreja que tem permanecido no Senhor, que tem perseverado no Senhor, que tem confiado nele. E a nossa oração é para que a gente possa continuar sendo vistos como uma igreja que persevera, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante das provações, que nós possamos estar preparados para responder à razão da esperança que nós carregamos. Queridos, eu e você precisamos estar preparados para responder à esperança que carregamos dentro do nosso coração. Hoje é dia de celebrar, é dia de agradecer a Deus. Eu não sei se você já conseguiu fazer isso no início do dia, se fez isso aqui, quando foi conduzido aqui pelo Mauro, mas é dia de nós agradecermos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e também por meio das nossas vidas. Mas como eu falei, não apenas celebrar, mas apontar para o futuro. Eu creio que Deus nos fará uma igreja cada vez mais relevante nesse lugar. Não porque a gente esteja buscando ser uma igreja grande, ser uma igreja simplesmente conhecida na cidade, mas sim porque nós entendemos a missão que Deus nos deu. Ele nos moveu para cá com um propósito, e nós cremos que Ele vai alcançar ainda muitas outras vidas, e nós vamos continuar celebrando números como esse e muito maiores que esse, de vidas sendo alcançadas para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pelo que ele vê na igreja de Tessalônica, porque apesar de tão jovem e plantada tão recentemente, já deixava marcas profundas. E a nossa oração nesse tempo é que dessa mesma forma, nosso coração hoje está cheio de alegria e de gratidão, e o nosso desejo é que a gente possa continuar vivendo profundamente aquilo que Deus tem para que a gente viva. Para que esse movimento aqui para o Vale dos Sinos, ele continue resultando em fruto para a glória do Senhor. Esse trabalho que tem sido resultado da fé que temos em Jesus, que ele possa continuar. Se você ainda não tem se envolvido na obra do Senhor, é tempo de você também dizer: Deus, eu creio em Ti, e eu quero também colocar as minhas mãos nisso. Eu quero me envolver, eu quero dedicar o meu tempo, os meus recursos para glorificar o Teu nome. É como o Senhor quer me usar nesse tempo. Da mesma forma, que a nossa marca seja a marca do amor. Que nós possamos ser vistos como uma igreja que está nesse bairro, nessa rua, que esses vizinhos da frente aqui possam nos ver como uma igreja que ama, como uma igreja que paga um preço de amor, uma igreja que vai aonde tiver que ir, que faz o que tiver que fazer, por amor às pessoas, por amor às vidas que o Senhor quer alcançar. Por isso, querido, eu quero te convidar já a ficar de pé. Mas, apesar de ser uma celebração de gratidão, e ela de fato é isso, eu quero orar, lançando um desafio, para que nós possamos continuar rendendo o nosso coração diante do Senhor, para viver o muito mais que Ele tem para fazer por meio das nossas vidas. Mas eu quero também orar, primeiramente aqui, quero saber se há alguém entre nós que ainda não viveu uma entrega do seu coração a Jesus. Se você ainda não deu o passo de orar, entregando e declarando, reconhecendo esse Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Nós sabemos que a palavra nos garante que quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, a nossa vida é transformada. Nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, guiando os nossos passos, nos instruindo, nos dirigindo.
E nós também passamos a ter essa esperança da vida eterna, daquilo que Ele tem preparado para nós. E se há alguém aqui, eu quero fazer uma oração, e eu quero convidar você, quero pedir para que toda a igreja esteja de olhos fechados agora, em oração. E se há alguém aqui, eu não sei se há, mas se houver alguém que ainda não fez essa oração de entrega, eu quero te convidar a fazer comigo essa oração, colocando a sua vida diante do Senhor e pedindo para que Ele ressignifique a sua história e que Ele te dê essa certeza, essa esperança da salvação e da vida eterna que só encontramos nele. Se você ainda não fez essa oração, ore comigo agora. Senhor Jesus, muito obrigado por quem o Senhor é. Obrigado porque eu posso saber que há um Deus que está disposto a me salvar. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer numa cruz pela minha vida. E por isso hoje eu quero pedir ao Senhor que passe a dirigir a minha vida, que conduza os meus passos, que faça morada no meu coração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, me guie, me oriente e me instrua, e tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero fazer essa pergunta. Há alguém que fez essa oração pela primeira vez? Alguém que orou pela primeira vez, dessa maneira, entregando a sua vida, o seu coração a Jesus? Se há, você pode fazer um sinal com a sua mão? Há alguém? Não. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nesse momento orar, como falei, também por cada um de nós aqui. Que nós possamos sair daqui compreendendo a missão que o Senhor colocou diante de nós. Eu quero te convidar a falar isso com Deus, a assumir o teu compromisso. Aqueles que estão hoje são nossos convidados. Se você não é do Vale dos Sinos, você vai direcionar para o lugar onde Deus tem plantado você. Mas eu quero te convidar a declarar diante de Deus nesse momento, a assumir um compromisso com o Senhor. Deus, eu quero permanecer, eu quero continuar sendo essa igreja, sendo essas pessoas que podem viver diante de Ti e que desenvolvem esse trabalho que é resultado da fé que nós temos em Ti e desse amor, esse esforço que é motivado pelo amor. O amor ao Senhor, mas o amor pelas pessoas que Ele quer salvar. Podemos assumir esse compromisso diante do Senhor, que vamos espalhar esse amor por onde Ele nos levar. Amém? Eu vi poucas mãos levantadas, mas se você quiser assumir esse compromisso diante do Senhor, eu quero te convidar, baixe a sua cabeça agora e fale com Deus. Declare isso ao Senhor. Pai amado, nós nos rendemos diante de Ti, nesse dia de tanta festa, de tanta celebração, um dia em que nós vamos cortar um bolo, nós vamos continuar celebrando pelo que o Senhor fez nesse primeiro ano, mas nós estamos aqui entendendo que é apenas o primeiro ano de tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Nós sabemos que os Teus movimentos, eles são movimentos com muito mais significado do que a gente pode imaginar, Pai. Eu posso afirmar aqui que eu não imaginava quando o Senhor falou conosco, quando o Senhor moveu o nosso coração, que o Senhor faria o que o Senhor já fez nesse primeiro ano, Pai. Mas eu continuo crendo que o Senhor tem muito mais a fazer. E tem a ver tudo contigo, Pai. Com a Tua vida em nós, com o sacrifício de Jesus naquela cruz, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. E hoje, Pai, nós estamos aqui como Tua igreja, rendidos diante de Ti, declarando que nós queremos continuar espalhando esse amor sobre as vidas
que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não tiveram uma experiência contigo. Pai, nós queremos dedicar o nosso tempo, os nossos recursos, queremos abrir as nossas casas, queremos ver, Pai, o Senhor alcançando os nossos vizinhos, os colegas de trabalho, todos aqueles que estão próximos de nós. Pai amado, nós nos rendemos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos conduza. Pai, nós oramos por cada cidade do Vale dos Sinos, por cada local, por cada ambiente por onde o Senhor quer nos levar. Nos leva, Deus. Abre as portas dessas cidades. Nos dá, Pai, essas cidades para a glória do Teu nome. Nos dá as estratégias certas. Nós temos os nossos pensamentos, o nosso jeito, mas assim como o apóstolo Paulo, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. E se a direção for muito diferente daquilo que nós pensamos, nós queremos te declarar que nós vamos viver aquilo que o Senhor quer, porque nós queremos ver o grande agir e mover do Senhor. Pai, nós declaramos isso não apenas sobre a igreja Monte Serra, mas sobre toda a igreja do Senhor Jesus que se estabeleceu nessa região, Pai. Nós queremos ver o Teu reino avançando. Não é uma placa de igreja, mas é o amor do Senhor, o nome de Jesus sendo proclamado, sendo glorificado e sendo exaltado. Por isso nós Te adoramos nessa manhã, Pai. Nós consagramos a Ti a nossa vida. Nós expressamos a Ti toda a gratidão do nosso coração, a alegria que está em nós, por quem o Senhor é, pela Tua bondade, graça, misericórdia. E Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.